Obrigada, Fanny. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, porque tempo a gente tem. Alguém tem alguma pergunta, algum conceito que não ficou muito claro? Aproveitem o Fanny, porque a gente tem um pouquinho, né, dentro da pandemia, tem um pouquinho de privilégio de ter a presença dele, porque ele é bem ocupado mesmo, né? Então, por conta de talvez o acesso ao laboratório estar mais restrito, né, Fanny? Senão tava lá. Senão o Fanny estava lá com certeza. Eu tenho uma pergunta, professora. Na verdade, eu queria entender melhor sobre esse conhecimento a respeito das assinaturas. Porque se é uma assinatura de vida, eu não sou da área que eu estou tentando formular a pergunta da forma mais clara possível. Assinatura de vida, então tem que ser algum metabólito, alguma coisa, alguma substância, alguma molécula presente em algum organismo. E para esse organismo estar lá, tem que ser um organismo muito tolerante. Normalmente vai ser o que? Bactéria, que vai ser baseado em bactéria extremófila, essas coisas? Então, porque mais recentemente eu trabalho com plâncton e mais recentemente assim, alguns experimentos viram que rotífera consegue tolerar condições muito extremas, tardígrado também fazer experimentos. Então, qual é o critério para escolher assim a assinatura que usar? Então, a parte de bioassinaturas daria basicamente uma apresentação completa e nova só sobre isso, né? A gente tem hoje 3 formas de explorar a busca pela vida e pelo entendimento de maneira geral do universo, né? Aquela busca remota, né? Que a gente tem nossos telescópios ou orbitando a Terra ou de solo, que você vai tentar detectar aquele planeta, aquele exoplaneta lá longe, ou a atmosfera mesmo que seja aqui no sistema solar, tentar detectar a atmosfera de Vênus, ou de Júpiter, ou de Marte. Então você depende de uma análise de muita distância. Então às vezes você depende da espectroscopia, as substâncias vão ter aí bandas de absorção do espectro, sejam diferentes, de todo o espectro eletromagnético. Você vai ter assinaturas específicas desses compostos, e esses compostos você pode tentar ligar a presença de vida. Agora, como que você consegue fazer isso? Por exemplo, o oxigênio aqui para a Terra, ele é uma bioassinatura muito forte, porque assim, a gente tem uma grande concentração de oxigênio, formação da camada de ozônio, e que a gente consegue ligar rapidamente com a vida, porque a gente sabe que as condições da Terra não teria propiciado a liberação de tanto oxigênio de maneira abiótica, né, de maneira inorgânica. Mas não se sabe, às vezes você tem uma condição específica. É uma fosfina, né, Fanny? Se os alienígenas começarem a procurar e detectarem o oxigênio, falar lá, tem um gás lá que só a vida pode produzir. É melhor até que a fosfina como assinatura. De fato, é incontestável que em grandes quantidades só a vida faz. Né? Exatamente. Agora, assim, o oxigênio, nas condições que nós conhecemos, ele está totalmente em desequilíbrio. A gente fala que está em desequilíbrio. Agora, será que não teria uma condição específica? A gente sabe que existem reações que liberam oxigênio de maneira inorgânica. Será que algum planeta não pode ter tido uma condição específica do qual a liberação de oxigênio foi tão grande que a atmosfera até formou ozônio? O metano, por exemplo, em outros planetas não é considerado uma bioassinatura, porque a gente sabe que ele consegue se formar de maneira natural. Aí, como eu falei, na formação do sistema solar poderia ter altas concentrações de metano. Mas o metano na atmosfera terrestre,
ele é uma bioassinatura muito forte. Por que essa diferença? Porque a nossa atmosfera é altamente oxidante. Então, a meia-vida do metano na nossa atmosfera é baixíssima. E se você não estiver fornecendo novamente metano, você não teria uma concentração tal que você conseguisse detectar. Então, as vaquinhas soltando punzinho, as ovelhinhas rotando, as bactérias decompondo no pântano, faz uma liberação constante de metano de tal forma com que ele seja detectável. Agora, se você tivesse num ambiente não oxidante, você poderia ter altas concentrações de metano e isso não seria uma bioassinatura. Aí depois você tem a bioassinatura onde você já começa a ter, por exemplo, uma pesquisa in situ. Então, você mandar um carrinho para Marte, para a Lua, missões futuras para a Europa, você vai procurar por moléculas talvez mais complexas, mas cuja estrutura limitada do carrinho talvez você consiga detectar ou não. Então, a gente mandou a nave Viking lá para Marte com experimentos para buscar vida. Então, tinha um experimento que você jogava solo de Marte numa plaquinha de Petri com açúcar marcado, com açúcar rico em carbono 13, uma isotopia diferente da isotopia do gás carbônico em Marte. E de repente você começou a ver a liberação de gás carbônico marcado com carbono 13. Nossa, será que então existe vida em Marte? Aí você foi ver, na verdade, era uma reação inorgânica devido ao caráter oxidante do solo de Marte, rico em perclorato. Então, uma bioassinatura mais evidente em Marte talvez seja não tão fácil de ser reconhecida. A jarosita, na Terra, ela é produzida por organismos e não organismos, naturalmente. E a gente está tentando entender o que é bioassinatura, né, Fanny? Agora que o pessoal começou a se movimentar para fazer um monte de experimento para entender que mineral que é produzido por vida, o que não é, o que é produzido e não produzido por vida, a absorção de anatásio, produção de anatásio por micro-organismo, que micro-organismo faz, que micro-organismo não faz. Pelo que eu tô vendo, ainda fica, nossa, não sabia que isso aqui é um biomineral, né? Também. E assim, se você pensar, que eu falei, a Terra tem 5.600 minerais reconhecidos. Muitos deles só foram possíveis devido ao ambiente oxidante da atmosfera terrestre. Consequência da presença de oxigênio. Consequência da vida. Então, a vida produziu oxigênio, o oxigênio, de uma maneira inorgânica, reagiu e formou minerais, e esses minerais podem ser considerados bioassinaturas porque lá no começo, quem produziu oxigênio foi a vida. Mas esse mineral só foi possível porque esse oxigênio estava presente. E até minerais... Oi? Não, é fato. E até minerais mais específicos. Tem um mineral que vocês vão dar risada, e eu acho que é para rir mesmo, que é um mineral formado especificamente pelo cocô de um falcão na Europa. Esse falcão vive numa região que tem naturalmente grandes depósitos de carvão. Às vezes esse carvão, ele até naturalmente ele é mais aquecido, acho que ele começa a reagir, oxidar e tal, e aí ele faz cocô em cima e forma um mineral específico. É uma bioassinatura do falcão, mas mais direta, porque saiu do intestininho dele, mas outros minerais só são possíveis porque a Terra tem esse ambiente oxidante. Agora, identificar esses minerais em outros planetas pode ser de origem biótica, né? Ter o caminho, ter o toque da vida em algum momento ou não. Então a gente tem que aprender a reconhecer isso. E por fim, a gente tem o terceiro tipo de exploração, que é a exploração no nosso laboratório, quando a gente traz a amostra para cá. E aí, se você traz uma rocha de Marte pura, sem contato com a atmosfera, sem ter ficado em contato com o nosso solo, etc., sem nenhuma contaminação, você pode procurar por partes por bilhão de uma molécula muito complexa. Se você encontrar clorofila numa amostra de Marte, poxa, provavelmente é de origem biótica, porque é uma molécula muito complexa que dificilmente teria formado uma concentração, mesmo que baixíssima, assim, de uma maneira que não envolvesse a presença de vida. Mas hoje os carrinhos não têm capacidade de detectar uma parte por bilhão de clorofila em Marte, que a gente consegue fazer em laboratório.
Então, a bioassinatura depende muito da condição com que você consegue estudar, do que você está procurando e das condições do planeta, onde uma bioassinatura, um material, a fosfina poderia ser uma bioassinatura em Vênus, mas, sei lá, considere um planeta onde muito rico em fósforo, cujas reações inorgânicas, que a gente sabe que podem ocorrer, liberam grandes quantidades de fosfina, e de repente ela deixa de ser uma bioassinatura para uma condição específica. Então, a bioassinatura tem toda uma questão de contextualização, de forma de busca, de forma de acessar tudo isso. E também tem aquele grande componente, né? Embora seja muito filosófico ficar falando sobre o conceito de vida, como a gente não sabe conceituar, a gente mais ou menos trabalha com aquilo que a gente reconhece, né? Então pode ter muita coisa, inclusive em Marte, Europa, que a gente ou não reconhece como vida, por conta da nossa definição, ou da nossa limitação tecnológica, né? As biosferas obscuras, aí 2018, amanhã eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas 2018 descobriram aquela massa de fungos, bactérias e arqueias e nematóides, né? No limite da crosta com o humano, ali, que os ciclos de vida podem durar até uma época geológica. E é tão massivo que chega a ser 2 vezes e tanto maior que o volume dos oceanos. Isso estava debaixo da crosta. E a gente descobriu em 2018. Então, às vezes a gente tem limitação tecnológica para entender o limite da vida no nosso planeta, né? Ser no nosso próprio planeta. Gente, como é que isso não é divulgado em todo lugar, né? Como é que isso não passa no Jornal Nacional, em tudo que eu... Gente, amanhã eu vou mostrar para vocês. É incrível isso. Podia chamar Planeta Vida, ao invés de... porque tem aquele apelido Planeta Água, né? Mas a gente tem mais vida do que água. Mais vida do que água. Mas é uma área do conhecimento bem complexa, assim. Parabéns para quem se aventura nessas coisas, porque pelo que eu entendi da resposta, não tem ainda um consenso, né, do que é assinar melhor a tal coisa, e também essas assinaturas são limitadas à vida que a gente conhece, que é a vida aqui, por enquanto. Então, lá fora, a gente pode estar estudando alguma coisa sem saber o que está estudando, mais ou menos, algo desse tipo. E entender esses limites da vida, né? Porque, assim, a gente usa os limites que nós conhecemos e aquilo que a gente consegue detectar. Essa biosfera oculta, estima-se que uma fração muito pequena de organismos a gente consiga cultivar em laboratório. Além disso, tem muitos que só conseguem viver em comunidade. Então, se por um lado você tem a pessoa que trabalha com extremófilos, tenta entender os processos de alguns organismos, alguns processos você só vai conseguir entender de uma visão mais ecológica, né? Onde existem estudos de extremófilos que eles precisam estar juntos, porque um organismo fornece alguma coisa para o outro e o outro para um, ou numa rede cada vez muito maior. Então, às vezes você precisa conhecer de baixo para cima e conhecer de cima para baixo, para a gente conseguir ter uma ideia. Às vezes, grandes comunidades conseguiriam colonizar de uma maneira muito mais simples, sem precisar sobreviver a grandes extremos. Nem você falou, você tem rotíferos, você tem tardígrados que aguentam altas doses de ultravioleta, mas que não vão aguentar ambientes ácidos. Mas o acetobacillus vai aguentar ambiente ácido, mas não aguenta altas doses de ultravioleta. E de repente você cria uma comunidade que ela se estrutura e ela se protege de tal forma que ela consegue florescer mesmo não sendo poliextremófilo. Muitas possibilidades, muita coisa que a gente não consegue, às vezes, nem acessar tudo isso. Lisa, como ninguém tem pergunta, deixa eu falar, lembra aquela hora que você falou do lago? Que você acredita que em lago é muito mais fácil ter iniciado a vida do que no mar? Coisa bem menos complexa. Que lago tem uma estrutura complexa também. Não, então. Mas eu fiquei pensando e eu acho que eu acredito. Eu acho... não sei como posso expressar isso.
mas eu acho o lago também mais provável, pensando da forma estática do mar. Porque se você for dar uma comparação em ambientes menores, onde tem a quantidade de espécies de animais sempre são muito diferenciadas, assim, tem muito mais espécies do que em lugares que são maiores e estáticos. E como que você deu o exemplo da evolução funcionando em até antes disso, né? Uhum. Se você for ver por esse lado da evolução antes disso também, a parte de competição entre esses seres que não eram seres ainda, também seriam muito maiores em ambientes que fossem não tão homogêneos, assim, menores. Então eu acho que, na minha concepção, né, eu ainda acho mais plausível também ser em lugares menores do que no oceano, que é muito mais estático do que um lugar menor. Eu só queria acrescentar isso que eu fiquei pensando. Não, é interessante mesmo. Eu acho que um dia até, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia pegar as 2 escolas de astrobiólogo que tem no Brasil, que eu acho que é basicamente isso, se divide nisso. E a gente podia fazer uns debates